Em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 20, Jesus ele diz ao pastor da igreja de Tiatira: mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostitua e coma dos sacrifícios da idolatria. Ou seja, Jesus ele está falando de um espírito de rebelião, né, que viria e que já estaria sendo introduzido na igreja de Tiatira. Então, o espírito de Jezabel, meu amado, talvez ninguém antes tenha pregado isso, é um espírito de rebelião. Porque tanto em Daniel, capítulo 9, versículo 5, como em Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, diz que o obedecer é melhor do que sacrificar, né? E que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Então, para você entender o que é esse espírito, você tem que conhecer quem era Jezabel. Jezabel era uma mulher que se autoproclamou suma sacerdotisa, ela é esposa do rei Acabe, e que era ocultista, bruxa e feiticeira. Isso se encontra em 2 Reis, capítulo 9, versículo 22. Hoje, meus amados irmãos, o espírito de Jezabel, ela já está dominando a maioria de algumas igrejas. Principalmente igrejas criadas com o título de inclusiva, né? Mulher casando com mulher e se autoproclamando em total desobediência à palavra de Deus, pastora. Mas isso também inclui também a nós. Porque observe claramente que existe algumas igrejas evangélicas que não é pastor, é pastora, né? O pastor é ele que tem a autoridade de Deus de ser o sacerdote rei que governa, que tem de Deus, né, o poder de governança e de administração da sua casa. Então, existe também alguns pastores fracos que, assim como o pastor de Tiatira, eles permitem, preste bem atenção, as irmãs podem pregar, podem evangelizar, né? As irmãs, elas podem falar da palavra de Deus, falar de Deus, mas o que elas não podem é doutrinar a igreja. Somente o pastor da igreja é que pode ensinar e doutrinar a igreja, né? A mulher não pode. A mulher também não pode ser pastora da igreja de Jesus Cristo. Isso está em total contramão, em total rebelião, e tem muitas irmãs que, sem sabedoria, insistem, né, nessa prática. Ainda existe, minha amada irmã, ainda existe uma oportunidade de voltar atrás. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua vida. Isso fala da questão pessoal, familiar e espiritual, né? O apóstolo Paulo ele disse que aquele que é profeta ou espiritual, homem ou mulher de Deus, reconheça que aquilo que ele escreveu são mandamentos do Senhor. E quem desobedece à sã doutrina, ele está com o espírito de Jezabel, que é o espírito total de rebelião contra a palavra de Deus.